Fala Santista, tudo bem com você? Estou gravando um vídeo aqui pós-jogo da seleção. A seleção está classificada para a Copa de 2026, já estava classificada, mas perdeu para a Bolívia de 1-0 e a Bolívia foi para a repescagem, não se classificou diretamente, mas foi para a repescagem. Inclusive um bom jogo do Miguelito nesse jogo contra a seleção. E acho que até ele poderia ser testado no Santos, sabe? Eu fico pensando que queimaram um pouco o Miguelito, mas também tem um histórico de coisas que aconteceram extracampo. Mas a gente não vai falar sobre exatamente seleção brasileira, a seleção está classificada. Eu vou dar um resumão geral do que foi esse ciclo de Copa, mas o canal não é sobre seleção brasileira, o canal é sobre o Santos. E o vídeo não é nem. Vai ser sobre o Santos, mas mais específico, vamos falar hoje sobre Neymar Júnior. Precisamos falar dele, porque, querendo ou não, ele está no Santos e ele fez parte desse ciclo, uma parte desse ciclo. E um dos questionamentos que existe no jornalismo brasileiro, dentro do próprio Santos, é: será que o Neymar vai conseguir chegar a atuar em um alto nível no Santos para poder estar de volta na Copa de 2026, na Copa do ano que vem? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para começar, eu gostaria de falar sobre o ciclo da seleção brasileira. E o fato é que esse ciclo de seleção brasileira foi muito, muito ruim mesmo. Cara, a gente teve 4 anos, que é o ciclo da seleção brasileira, e 3 anos dele praticamente jogados no lixo, cara. Foram técnicos mal escolhidos, uma gestão, cara, temerária, uma gestão muito ruim da CBF. No quesito futebol brasileiro, no quesito futebol da seleção, né? Não futebol brasileiro, mas futebol da seleção. E a gente acabou jogando 3 anos fora. Eu acho que agora foi tomada uma decisão acertada, que foi a contratação do Ancelotti. Eu acho que ele tem arrumado e ele é um cara que tem um conhecimento de futebol europeu, é cascudo, digamos assim, sabe como jogar os jogos, e eu acho que ele pode ajustar esse time do Brasil. E ele é querendo ou não, um técnico muito copeiro, ele sabe jogar copas. E eu acho que ele pode ajustar o time o time não, a seleção brasileira pro ano que vem, para 2026, pra gente tentar pelo menos competir e chegar, quem sabe, numa final depois de 24 anos, desde 2002 que não ganhamos. Porém, eu acho que foi uma gestão bem, bem ruim. A gente teve técnicos, como eu falei, mal escolhidos. E sobre o Neymar, a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele acabou participando apenas de 1 ano e meio, né? Desse ciclo de Copa, que ele se lesionou no final de 2023, a Copa foi em 2022. Final de 2023, o Neymar se lesionou no jogo contra o Uruguai, lesionou a coxa. A coxa não, desculpa, o joelho. E depois de 2023, 2024 e 2025, que foi quando ele chegou no Santos no começo do ano, ele praticamente não jogou, cara. Ele teve muito pouco tempo de campo do futebol. Ele, cara, praticamente não atuou dentro desses 2 anos que ele esteve lesionado. E eu acho que quando ele chega ao Santos, não só eu, todos os santistas criaram uma expectativa muito grande. Mas vou falar a verdade pra vocês, eu não criei a expectativa de ver o Neymar de 2011 e 2012. Eu acho que, cara, se você criou, não tem como. O Neymar, ele já não é mais aquele jogador, aquele ponta agressivo que vai pra cima, que cria muita jogada, que dribla, mas ele tava mais jogando como um armador, um jogador de criação que também era efetivo, criava muitos passes decisivos, muitos passes no campo de ataque e sempre deixava os atacantes na cara do gol. Mas ele não era mais aquele ponta completamente agressivo de muita velocidade. E ele vinha sendo assim no PSG em 2020, 21, 22, em que ele teve anos muito bons. Só que depois da lesão dele, a queda de performance do Neymar foi foi muito alto assim. Ele acabou como atuando pouco, isso acaba impactando. Mas neste ano, né, como eu falei, a gente gerou uma expectativa de ver talvez esse Neymar criando, se recuperando primeiramente, né, fisicamente. Porque tecnicamente, cara, é indiscutível. E aqui eu tô tirando todo o ponto de vista financeiro, todo o ponto de vista de marketing que o Neymar trouxe pro Santos, porque isso ele acaba trazendo. É um jogador de um nome muito grande dentro do futebol.
um jogador de nível mundial, assim. Então ele acaba trazendo isso pro Santos. Mas eu tô falando aqui de futebol. E sobre futebol, é, um fato é que o Neymar ele não tem apresentado no Santos até agora, né? Um nível para estar de volta na seleção brasileira. E isso não é só culpa do Neymar, mas culpa do time do Santos também. Porque esse ano o time do Santos foi uma bagunça, como vocês todos já viram. O fato é que o Santos acaba sendo muito dependente do Neymar e o Neymar acaba sendo muito dependente do time do Santos, justamente por ele não estar no seu auge físico. Então, como o time do Santos não rende e era um time muito passivo, principalmente com o Kleber Xavier, um time muito passivo que ficava tocando a bola e não era muito agressivo, efetivo no ataque, isso acaba prejudicando os meios de criação e os atacantes. Então, eu acho que o Neymar ele não só teve uma queda de performance justamente pelo nível físico dele, mas também pelo nível tático do Santos, todo o ajuste tático do Santos neste ano. Porém, a gente é torcedor, a gente cria expectativa, a gente espera, cara, não, o Neymar ele vai chegar, ele vai render no Santos, porque aqui é a casa dele, e ele vai conseguir jogar bem de novo para chegar na Copa, ajudar a seleção a tentar chegar numa final, ganhar uma Copa do Mundo, depois, como eu falei, de 24 anos, e talvez ser a última Copa dele. Mas, cara, eu acho que pelo futebol que ele tem apresentado hoje, ele não merece estar na seleção brasileira. Eu sou santista, mas tento ser realista. Eu acho que tem jogadores, como eu falei, tecnicamente é indiscutível. O Neymar pode estar na seleção brasileira pelo nível técnico dele, mas pelo nível físico, pelo nível de enfrentamento que às vezes a gente tem contra outras seleções, pode ser que ele não esteja no auge que ele precisa estar. Eu acho que ele pode chegar para isso, para a Copa de 2026, ele pode chegar nesse auge, mas hoje ele não está. E os números falam muito sobre isso, porque o Santos disputou 22 partidas, tenho a minha colinha aqui do lado, mas o Santos disputou 22 partidas e o Neymar ele participou de 12 jogos do Campeonato Brasileiro, onde ele esteve em 7 jogos fora por lesão na coxa e 2 jogos suspensos. Então, cara, meio a tudo isso, tentando recuperar, como eu falei, tecnicamente indiscutível, mas tentando recuperar esse auge físico. Ele teve lesões este ano, tem tentado recuperar o ritmo, mas no enfrentamento do Campeonato Brasileiro, que é muito menor do que o Campeonato Francês, ele tem tido dificuldades físicas, não técnicas, como eu falei, dificuldades físicas para atuar contra os jogadores no futebol brasileiro. Ele fez 3 gols nesse campeonato. Um foi contra o Flamengo, que foi um gol extremamente importante, que foi um jogo que a gente ganhou contra o Flamengo em casa. E os outros 2 gols foram contra o Juventude, que é um time abaixo da gente na tabela, está em 18º, e é um time que vinha jogando muito mal. Mas contra outros times que também vêm mal, o Neymar não conseguiu ser tão efetivo. Ele não deu nenhuma assistência, ou seja, ele tem participado menos ativamente no campo de ataque e, como eu falei, isso se passa não só pelo Neymar, mas pelo time do Santos, porque muitas vezes eles acabam dependendo muito mais do Neymar e o Neymar tem que vir buscar muito mais bola na defesa. E isso acaba complicando a vida, como eu falei, dos meio-campistas. Então, resumindo tudo isso que eu queria falar, mas é que a gente tem uma expectativa. O Neymar já está 8 meses no Santos, 9 meses agora, né, desde que voltou para o Santos. Mas a gente tem visto pouca performance, pouca efetividade, pouco. Tem melhorado fisicamente, como eu falei. Até o final do ano pode ser que queime minha língua e o Neymar esteja voando no final do ano. Eu espero que sim, porque eu quero que ele chegue na Copa, quero que jogue a Copa. Mas hoje não. Eu acho que ele tem tido dificuldades no Campeonato Brasileiro. E você pode não concordar comigo, tá tudo bem. É meu ponto de vista, é o que eu olho dos jogos, assim, eu vejo que tem tido dificuldades. Eu acho que tem jogadores que têm sido mais efetivos no time do Santos. Eu acho que o Roleiser, por exemplo, é um deles. É um cara que sempre está participativo no ataque, sempre criando, buscando. E o Neymar acaba, às vezes, ficando um pouco apagado. E isso pode atrapalhar ele, justamente no que ele deseja, que é participar da Copa do Mundo do ano que vem. Sem falar, esse vai ser o meu ponto final do vídeo, que é os problemas extracampo, cara. O Neymar, às vezes, ele se queima um pouco no extracampo.
ele não participa, né? Mas ele tem muitas polêmicas, sempre às vezes ácido nas respostas. Por exemplo, teve o Ancelotti falou que era questão que não ia levar ele nesse momento, e ele falou que não era questão física, né? Mas mais opção técnica do Ancelotti. Então, às vezes, cara, ele acaba entrando em umas polêmicas que eu acho que desnecessárias. Eu acho que era muito mais efetivo ele mostrar em campo o que ele é, o que ele, o jogador que a gente sabe que ele é, ele recuperar esse auge físico dele, recuperar a forma física dele para estar atuando em alto nível, tanto no Santos quanto na seleção brasileira, e mostrar isso em campo, sabe? E tentar deixar um pouco de mostrar em palavras ou tentar, tipo, pressionar assim para estar efetivamente na seleção brasileira. Como eu falei, cara, nível técnico, o Neymar é um dos melhores do mundo, talvez hoje está num nível abaixo, justamente pela questão física, mas é um dos melhores do mundo. A gente sabe que ele tem capacidade para isso, mas basta ele querer. Ele tem que querer ser efetivo no time do Santos. E o vídeo é sobre isso. Falamos sobre Neymar, não especificamente um tema do Santos, mas falamos sobre Neymar, seleção brasileira. E é isso. Se você curtiu, curta, curta o vídeo. Se você não concorda com o que eu falei ou concorda, pode comentar. E é isso aí. Valeu.